porque não há nenhum que faça milagres em meu nome, e que possa logo dizer mal de mim, porque quem não é contra vós, é por vós. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, o vereador Sérgio Ricardo Oliveira e o secretário, o vereador Valmarino Machado. Aos 15 dias do mês de dezembro do ano 2014, às 19h30, na sala de sessão Manuel Fernandes da Silveira da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, o vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, ao verificar o livro. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez em votação, foi aprovada por unanimidade. No expediente. Como não houve nenhuma leitura no expediente, o senhor presidente passou diretamente para o espaço dos oradores. E o senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que estavam inscritos e fez uso da palavra o vereador Luciano Flores. O vereador Sérgio Oliveira fez a proposição para que a eleição da mesa diretora e comissões permanentes fosse procedida por meio de apresentação de chapas, onde os vereadores podem se inscrever, tendo como prazo no dia 16 ao dia 19 de dezembro, até às 16 horas na Secretaria da Câmara. O senhor presidente colocou em discussão e fizeram uso da tribuna os vereadores Pedro Dornelles, Luciano Flores, Carlos Maia, Flávio Lara e Otávio Teixeira. No espaço para líderes de bancada, fizeram uso da tribuna os vereadores Otávio Teixeira, Pedro Dornelles, Ademar Duarte, Flávio Lara e Zaide. Na ordem do dia, em oportunidade, o vereador Otávio Teixeira fez uma proposição para que fossem lidas somente as emendas e os pareceres das comissões do projeto de lei de pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão e ninguém o fez. E em votação foi aprovado então por unanimidade. Leitura do projeto de lei 072/14. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso das tribunas dos vereadores Carlos Maia e Pedro Dornelles. E em sua segunda votação foi aprovado por maioria com votos contrários do vereador Pedro Dornelles e Carlos Maia e Luciano Flores, e votos favoráveis dos vereadores Ademar Duarte, Zaide, Valmarino Machado, Flávio Lara e Otávio Teixeira. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e, para constar, foi lavada a presente ata. E eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir. Precisa? Não. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Presidente, eu gostaria de me abster porque eu não estava presente na última sessão. Com a abstenção da vereadora Suzy, que estava afastada nessa sessão. Está aprovado. Pedido de informação número 112 do vereador Valmarino Machado. Para que o Executivo Municipal informe sobre os pedidos de indicação desse vereador no sentido de informar o quadro atual de desenvolvimento de cada proposição sugerida. São as proposições de IPTU verde, Programa de Isenção Tributária, alteração do Código Tributário no sentido de conceder isenção de IPTU e TBI para pequenos construtores, padronização do passeio público, vistoria nos veículos de transporte coletivo, devolução de IPVA de 20%, auxílio transporte em pecúnia para os estudantes de ensino técnico superior e avaliação médica e psicológica nos alunos da rede pública de ensino. Faço necessário esse pedido, haja vista que todos esses projetos só têm a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Dessa forma, a comunidade em cada setor específico seria beneficiado com esse conjunto de projetos.
Senhores vereadores, eu farei a leitura agora do projeto de lei complementar número 05/2014, que é o substitutivo feito pela Comissão de Finanças e Orçamento, coisa que os senhores discutiram de manhã com o Executivo. Ele vai ser distribuído depois da leitura. Ele vai ser distribuído depois da leitura para vocês. Projeto de lei complementar número 005/14, substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento. Estabelece a planta genérica de valores imobiliários do município de Capão da Canoa, a tabela 1 a 8 e anexo 1 para efeitos de tributação. Introduz alterações na lei complementar número 02, de 30 de dezembro de 2013 e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecida a planta genérica de valores imobiliários do município de Capão da Canoa, as tabelas de número 1 a 8 e os anexos número 1, que são parte integrante dessa lei, o valor do metro quadrado da área corrigida dos terrenos do hectare das glebas, das unidades prediais, o fator de depreciação, base de cálculo e o valor venal dos imóveis urbanos edificados ou não, para efeitos de tributação. Parágrafo único. O valor venal do imóvel de que trata essa lei é aquele atribuído pela Comissão de Avaliação e Confecção da Planta Genérica de Valores Imobiliários do município. Artigo 2º. O cálculo do valor venal das unidades territoriais devidamente individualizadas, sujeita à tributação do município, é fixado pelo valor padrão do mercado do terreno e das glebas por logrador por quadra e testada do lote, de acordo com a tabela 8, observando, primeiro, o índice médio de valorização. 2. Os preços relativos às últimas transações imobiliárias deduzidos as parcelas correspondentes às construções. 3. Os acidentes naturais, localização e outras características das tabelas 2, 3 e 4, com influência na valorização. 4. A existência ou não de equipamentos urbanos. 5º. Outros elementos representativos tecnicamente admitidos. Artigo 3º. O valor venal do terreno, a área real do lote, será corrigida pela aplicação da fórmula de Harper da tabela 1. Artigo 4º. A área corrigida do terreno é determinada pela fórmula de Harper, multiplicando a área real pelo índice de correção, que resultar da raiz quadrada da relação entre a profundidade padrão e a profundidade média do terreno, e quando esta for irregular, pela profundidade média, obtida pela divisão da área real pela testada na fórmula da tabela 1. Parágrafo único. Considera-se um módulo urbano, para efeito de tributação, o terreno ou unidade que apresente 12 metros lineares de testada e 30 metros lineares de frente a fundos, com área real de 360 metros quadrados. Artigo 5º. O cálculo do valor venal das unidades prediais devidamente individualizadas, sujeito à tributação do município, é fixado pelo valor padrão do metro quadrado, observando o tipo de categoria de construção de acordo com as tabelas 5, 6 e 7, observado, primeiro, os valores estabelecidos em contratos de construção. 2. Os valores relativos às últimas transações imobiliárias. 3. O custo do metro quadrado de construções de mercado imobiliário. 4. Qualquer outro dado informativo que represente o valor do imóvel. Artigo 6º. O valor venal do terreno resultará na multiplicação do preço do metro quadrado do terreno por sua área corrigida. Artigo 7º. O valor venal do prédio é constituído pela soma do valor venal do terreno ou de parte ideal dele, acrescido do valor venal da construção e suas dependências, com base no artigo 2, 3 e 4 desta lei. Parágrafo 1º. A classificação e a pontuação de cada tipo de construção são obtidas pelos dados coletados no Boletim de Informações Cadastrais, anexo 1º e pela tabela 6. Parágrafo 2º. O valor venal do metro quadrado da construção é obtido com o resultado da multiplicação do número de pontos pelo valor de cada ponto, em conformidade com a tabela 7. Parágrafo 3º. O valor venal da construção é apurado pela multiplicação do valor do metro quadrado, de que trata o parágrafo anterior, pela área construída do imóvel. Parágrafo 4º. O valor do ponto poderá ser alterado anualmente mediante decreto do Poder Executivo. Artigo 8º. O valor padrão do hectare na gleba do metro quadrado do terreno e de cada tipo de construção predial são aqueles estabelecidos nas tabelas 7 e 8,
observados os critérios do artigo 2, 2º e 5º dessa lei. Artigo 9º. A Comissão de Avaliação da Planta Genérica de Valores Imobiliários do município reunir-se-á anualmente com a finalidade de revisar o valor venal dos imóveis no termo dessa lei. Parágrafo único. Nos anos em que a comissão não se reunir, na hipótese de simples atualização na base de cálculo adotada pelo lançamento do imposto do exercício anterior, poderá o Poder Executivo dispor sobre a sua correção com base em índice oficial de inflação, calculado por instituição oficial ou de reconhecida idoneidade. Artigo 10. As edificações, em razão do decurso do tempo de construção, gozarão de reduções do valor na base de cálculo pela depreciação física na forma da tabela 5. Parágrafo único. A redução de que trata o artigo incidirá somente sobre o valor venal do prédio. Artigo 11º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar em qualquer tempo, mediante procedimento próprio, quando se reconhecer distorções nas informações cadastrais relativas a valores e demais omissões de lançamento. Parágrafo único. O contribuinte será incentivado a solicitar, mediante procedimento próprio, a regularização do lançamento imobiliário, quando comprovada a conclusão do prédio. Artigo 12º. É concedido ao contribuinte o direito de requerer a revisão de lançamento tributário do seu imóvel nos termos da lei, mediante protocolo geral dirigido ao secretário da Fazenda Municipal. Artigo 13º. Altera o parágrafo 1º e lhe acresce o inciso 1º do artigo 5º da Lei Complementar número 02, de 30 de dezembro de 2013, com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 1º, o parágrafo 1º, a alíquota para o cálculo do imposto predial será de até 1%, diferenciadas e progressivas em razão do valor venal do imóvel, fracionadas por faixas conforme tabela abaixo. Valores venais por faixa. Até 50 mil, alíquota de 0,50%. De 50 mil a 100 mil reais, alíquota de 0,75%. Acima de 100 mil reais, alíquota de 1%. O imposto predial será determinado pela somatória dos resultados obtidos, com a incidência de cada alíquota da tabela prevista no parágrafo 1º desse artigo, sobre a fração do valor venal correspondente, obtido pela soma do valor do terreno acrescido do valor das edificações, descontada a depreciação. Artigo 14º. Ficam revogados os artigos 6º, o inciso 1º ao 3º e o parágrafo único do artigo 7º, inciso 1 ao 7º, e o artigo 8º, inciso 1 e 4, e o parágrafo único do artigo 9º, e o parágrafo único do artigo 10º, e o parágrafo 1º do artigo 11º, e o artigo 12º, a linha A, e o parágrafo único, e as tabelas 1 e 10 da Lei Complementar número 02/2013 do Código Tributário do município. Artigo 15º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de janeiro de 2015. Senhores vereadores, trata o presente substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Capão da Canoa de Vereadores em um relatório conclusivo com a finalidade de corrigir a redação e remunerar o artigo do projeto de lei complementar número 05/14, que estabelece a planta genérica de valores imobiliários do município de Capão da Canoa, as tabelas de 1 a 8 do anexo 1º para efeito de tributação e introduz alterações na Lei Complementar número 02, de 30 de dezembro de 2013 e da outras providências, bem como estabelece critérios de justiça tributária com a aplicação de alíquotas diferenciadas e progressiva no imposto predial. Com a presente formulação, foi inserida a forma progressiva de tributação, o que faz justiça social, pois os imóveis prediais mais simples ou de menor variação venal serão beneficiados com faixas de alíquotas com base no valor venal do imóvel por faixa de valores e alíquotas assim discriminadas. Os imóveis prediais de valor até 50 mil reais, a alíquota é de 0,50%. Imóveis prediais no valor de 50 mil reais até 100 mil reais, a alíquota é de 0,75%. Imóveis prediais acima de 100 mil reais, a alíquota é de no máximo 1%. O imposto predial é determinado pela somatória dos resultados obtidos, com a incidência de cada alíquota de tabela prevista no parágrafo 1º do artigo 5º do Código Tributário Municipal, sobre a fração do valor venal correspondente obtido pela soma do valor do terreno acrescido do valor das edificações, descontada a depreciação. Diante do exposto, essa Comissão de Finanças e Orçamento
entende que o presente substitutivo está apto para votação em plenário, considerando que o projeto de lei complementar 05/14 já foi avaliado e apresentado em audiência pública, bem como contempla as sugestões apresentadas na referida audiência, além da tabela progressiva de alíquota. Estão incluídas no texto original alterações da tabela 8, os quais trazem benefícios à coletividade, sobretudo às classes menos favorecidas, e a alíquota do IPTU não sofreu qualquer majoração e, portanto, pode ser votado na sua redação final. Capão da Canoa, 19 de dezembro de 2014, assina presidente da comissão, vereador Dirceu Lopes, relator da comissão, vereador Aires, e primeiro suplente, vereador Otávio Teixeira. Tem que pedir urgência de votação, isso? Oi? Pedir urgência? Não, pede para impedir, para suspender a sessão por um prazo, para dar ciência para os vereadores desse substitutivo. Senhor presidente, em motivo de o substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria que fosse suspensa a sessão para que todos os vereadores tomassem ciência do substitutivo, se assim entender a vossa sabedoria. Consultamos aí o plenário, né? Esse pedido aí do vereador Dirceu Lopes, para que a gente suspenda, para que o pessoal possa se inteirar melhor aí do projeto substitutivo, que estaremos, quem sabe, votando na noite de hoje. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado, então, está suspensa a reunião.